Tá, ciclo trigonométrico, né? Para começar a brincadeira, eu quero que tu pense no seguinte, né? Eu tenho meus eixos coordenados, né? A gente estudou já isso em função, né? Em que eu tenho o y, eu tenho o x, né? Aqui é a minha origem zero. E aí, que vai acontecer? Eu tenho um ponto aqui que ele vai ter uma coordenada em x e y, beleza? Tá? A gente vai ter que é, né, ter essa noção aí com a gente, beleza? Por quê? Porque ciclo trigonométrico é o início, né? O início de tudo. Você vai ter o eixo coordenado, o eixo x e y, aqui dentro, tá? Você vai ter uma circunferência e eu vou colocar o eixo y e o eixo x aqui dentro, beleza? Então, vou colocar aqui os dois, tá bom? Ó, o eixo y e o eixo x, tá? Já vou fazer isso daqui no outro aqui também. Beleza? E aí, para que eu tô fazendo isso daqui, né? Para te mostrar o seguinte, que a gente vai ter os eixos coordenados x e y dentro agora de uma circunferência. A gente tinha um ponto e tinha uma coordenada x e y. Agora, no ciclo trigonométrico, a gente vai ter, em vez de y, né, a gente vai ter agora o eixo, galera, dos senos, beleza? Tá? Seno é o eixo, meu eixo do y, tá? E aí, você pode pensar no eixo, né, vertical, o eixo de pé, né? E aí tem até uma paradinha que a gente brinca, né? O sem sono, né? É o cara que está em pé, sem sono, seno, né? E esse eixo aqui, o x, você já deve perceber que é o cosseno, tá? Com sono, né? Então, com sono o cara fica deitado, é o eixo horizontal, beleza? Então, eixo vertical seno, eixo horizontal cosseno, que seria o y e o x. Só que agora, né, em ciclo trigonométrico, a gente vai usar seno, eixo dos x e eixo dos senos e eixo dos cossenos, beleza? Então tá, num primeiro momento eu quero que tu entenda isso. Depois, o que a gente vai ter? Tá. A gente vai trabalhar agora sempre com um círculo aqui de raio unitário, beleza? Então, aqui é a origem de tudo, né? Então, daqui até aqui, tá? Vale uma unidade. Professor, mas por que vale uma unidade e não duas, e não três, e não sei lá quantas? Então, tu pode fazer uma circunferência aqui com um raio, sei lá, de 20 unidades, 20,3. Só não pode ir negativo, mas e nem zero, né? Mas a gente pode construir aqui, botar o raio que quiser. A gente coloca para exatamente para facilitar as nossas demonstrações e os cálculos. Então você vai ver até os livros colocando seja uma circunferência de raio unitário, né? Então já é definido para facilitar a nossa vida, tá? Beleza, mas entenda que pode ser qualquer raio aqui, tá? Beleza. Então a gente vai ter esse ciclo aqui. Pensa no ciclo como se fosse uma pista de corrida, beleza? Onde aqui, ó, esse ponto que eu vou marcar aqui é exatamente a minha origem. Ou seja, eu vou ter 0 grau aqui. Tá bom? E aí eu posso, então você já deve estar pensando, bom, eu posso ir em dois sentidos. Eu posso, né, ir para cima, né? Ó, eu posso ir para cima, beleza? Ou seja, num sentido, né,
anti-horário. Sim ou não? Num sentido anti-horário. Tá? Que a gente vai adotar no nosso ciclo trigonométrico como o sentido positivo, tá bom? E na maioria das vezes, as questões, a gente vai trabalhar sempre com esse sentido positivo, ou seja, anti-horário, beleza? E o sentido horário, né, dos ponteiros do relógio, mais normalzão, só que no ciclo, ele me dá um sentido negativo, que você vai ver que quase a gente não vai trabalhar, vai estar trabalhando nesse sentido, tá bom? Então, sentido anti-horário, sentido positivo. A gente vai trabalhar na maioria das vezes nesse sentido. E aí você já deve estar se perguntando, bom, se aqui eu tô com zero, né? Eu tô com zero aqui, né? Eu tô reparando aqui, né? 4 quadrantes aqui, né? E igual, professor, é igual lá o que a gente viu lá em função. Aqui eu vou ter o primeiro quadrante, primeiro que aqui eu vou ter, igualzinho, tá, pessoal? Segundo quadrante, aqui eu vou ter terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Show, igualzinho no estudo de função, lá o início de tudo, tá bom? Só que aqui, lembrando que eu tenho um eixo aqui coordenado, seno, né, e cosseno, e tenho, né, uma circunferência aqui também, tá? Então, pensa comigo, se o cara tá no zero, né, e ele andou daqui do zero até esse ponto aqui que eu vou marcar, ó, vou botar aqui em vermelho para você. Ó, se ele andou do zero até aqui, né? Ele andou o quê? Ele andou 90 graus, beleza? Tá? Ele andou 1/4, né? Da minha circunferência. Ele andou uma pizzazinha. Show! Se ele continua andando na minha pista circular e ele para exatamente aqui, ele andou mais 90, né? Ele andou mais um ângulo aqui de 90. Ele foi então de 90 mais 90, ele foi para 180. Se ele andar mais 90, ele vai para a posição 270. 270. Beleza? E se ele retorna à posição de origem, só que olha só, ele saiu do zero, deu a volta completa, voltou para a posição de origem. Então aqui pode ser tanto zero, ou se o cara deu a volta, ele completou 360, ele deu uma volta completa de 360. Então esse ponto, ele tanto vai expressar zero ou 360. Perfeito, beleza. Tá, então a gente já está vendo que a gente está destrinchando o ciclo trigonométrico, né? Ele tem 2 sentidos, ele tem os 4 quadrantes, ele vai 0, 90, 180, 270 e volta para 360. Beleza, tranquilo. O eixo aqui, né? Você tem o eixo dos senos e o eixo dos cossenos aqui. Beleza. E agora é o seguinte, eu te convido a pensar um pouquinho. Pensa comigo aqui. Eu quero que tu me dê a coordenada pensando em x e y, né? Pensa em x e y, né? Se eu fosse fazer aqui, né? A coordenada desse ponto, né? Desse ponto aqui, tá? Vamos pensar, só que vamos jogar aqui nesse outro desenho aqui, tá bom? Então eu tenho, ó. Eu tenho esse ponto aqui, né? Tá? Ele pode ser 0 ou 360. Esse ponto aqui, né, que é 90. Esse ponto aqui 180. Esse ponto aqui 270, tá? Esse ponto aqui, a coordenada dele, né? Em x e y, se fosse pensar em x e y, x vem primeiro e depois y, concorda? Né?
ele seria que ponto? Se eu tenho daqui a aqui, ó, daqui a aqui, eu tenho que é uma unidade. Então, esse é o eixo x. Então, daqui a aqui é 1. X é 1. E o y? Bom, esse ponto aqui, o x é 1, o y é 0. Tá? Beleza, é o ponto aqui 1, 0. Tá. Professor, só que... Tá, beleza. Vamos ver esse ponto aqui. Esse ponto aqui de cima, né? Ele... Lembrando que toda essa distância aqui, né? Toda essa distância vai ser 1, beleza? Ó, daqui a aqui também é 1. E daqui a aqui também é 1. Show. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, primeiro vem x, depois y. Lembra disso? Então, o x aqui vai ser 0. Tá? Porque ele está no eixo do y. E o y aqui, então, vai ser 1, porque a distância daqui é 1. Tá. Esse ponto aqui, bom, esse ponto aqui, né? O x aqui, beleza. Professor, é igual lá em função, né? Daqui para cá eu tenho positivo, né? Daqui para cá é negativo, né? Daqui para cá o meu seno é negativo, daqui para cá o meu cosseno é negativo, aqui o cosseno é positivo e para cima é positivo. Exatamente. Aqui eu tenho cosseno positivo, aqui eu tenho cosseno negativo, lembrando que aqui é a origem. Aqui eu tenho o cosseno positivo e o seno aqui negativo. Show! Então, esse ponto aqui, ele vai ser, pensando em x, é menos 1 e y é 0. E para, né, finalizar, esse ponto aqui, que representa o 270, ele vai ficar, bom, o x dele é 0, porque ele está no eixo y. E o y dele vai ser menos 1. Professor, mas você falou para a gente não trabalhar mais com x e y. Sim, mas é para você entender agora a ideia que eu vou colocar por cima disso, que é a ideia do seno e do cosseno, beleza? Que é a ideia do seno e a ideia do cosseno, tá? Como assim, professor? Bom, eu não falei que o x representa o cosseno, o eixo dos cossenos. Então, agora, a tua coordenada no ciclo vai ser assim, ó, cosseno e seno, cara, né? Porque é como se fosse o x é o cosseno e o y é seno. Tá bom? Então, eu vou ter x e y, eu vou ter cosseno e seno, tá? Beleza, então, pô, professor, eu acho que eu tô entendendo essa jossa. Então... se aqui é cosseno e aqui é seno, eu posso, né, tá, aqui vai ser, então, essa coordenada é cosseno e aqui é seno, né? Essa coordenada aqui é do cosseno e essa daqui é do seno. E essa coordenada aqui, cosseno, e essa daqui do seno. Isso daqui vai te ajudar em que sentido? Não sei se você já pescou a ideia. Esse cara aqui, ele é 90. Esse cara aqui é 180. Esse cara aqui é 270 e aqui eu tenho 0,360. Então, a partir de agora, quando te perguntarem qual o cosseno, né? Qual o cosseno de 0? Cosseno de 0, quem é? É 1. Seno de 0. Seno de 0 é quem? É 0. Né? É só tu olhar a posição, bom, é o 0. Eu tenho cosseno e seno com a coordenada 1 e 0. Então, o cosseno do 0 é 1. O seno do 0 é 0. E vale também, né, professor, para o 360, porque eles estão, né, é o mesmo ponto, né? Exatamente. Olha aqui. Olha para o 90. Qual o cosseno de 90? Cosseno de 90, quem ocupa a posição aqui do cosseno? 0. Então, o cosseno de 90, 0. Entendi. Seno de 90 vai ser 1. E assim, galera, você lembra que eu te apresentei lá a tabelinha de senos, cossenos e tangentes, né?
eu te apresentei tabela de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, 30, 45, 60. Né? E eu te falei que a gente, quando entrasse lá em trigonometria, a gente ia aprender também seno de 90, 180, 270, 360, né? Entre outros. É exatamente isso. Só que olha só, eu não vou colocar uma tabelinha para você, porque eu entendo que é mais um negócio para você decorar e a questão aqui é entendimento. Né? Se você entender o ciclo, né, você faz muito rápido isso sem ter que decorar, perder tempo decorando coisa, beleza? Então, entendeu isso daqui, você já sabe seno, cosseno do 0, 360, 90, 180, 270. Beleza? Então tá. Então, bom, a ideia então é essa, beleza? Cosseno eu vou ter uma coordenada e eu vou ter um ponto seno, cosseno e seno, tá? E aí eu também posso representar 90, 180, 270, 270, 360 em π radiano. Isso está em grau, né? A gente viu lá no início de circunferência e círculo que a gente tem duas representações. A gente fez as conversõezinhas, né? Que é o quê? Que é você trabalhar exatamente com π radiano, né? E a gente viu que, bom, 180, π, né? Π vale quanto? 180 graus. Né? E a gente viu que, bom, 90 não é metade de 180, então pega aqui e faz uma proporçãozinha. Então 90 é π sobre 2. Beleza? E eu quero saber, então, 45. Eu não peguei e dividi por 2,90, então eu divido por 2 aqui, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Π sobre 4. Tá? E 30. Bom, 30 é tu pegar o 180 e dividir por quanto? Por 6, né? Então, se tu pega 180 e divide por 6, dá 30. Então, pega o π e divide por 6. Proporçãozinha bem simples, tá? E 60 graus em π radianos? Bom, 60 é o dobro de 30. Então, é a mesma coisa que multiplicar o π sobre 6 por 2, que dá π sobre 3. Então, galera, outra parada aqui que você não precisa ficar arrancando seus cabelos para decorar coisa, né, que você, entendendo, você é capaz de safar a onça, beleza? Então, esses caras aqui também você vai ter que saber, não tem jeito. 90 é π sobre 2, então ele pode dar tanto em grau quanto em π radiano, e pedir para você fazer essa conversãozinha, tá bom? Só relembrando. Tá, e agora, para finalizar essa primeira parte de ciclo, né, que a gente já viu basicamente tudo de um ciclo, né, o sentido, né, a questão aqui de seno e cosseno. Digamos que eu pegue um ponto aqui, eu andei, né, eu peguei e andei daqui até aqui, no meu ciclo, tá? Eu fui do 0 e andei 30 graus. Que a gente viu que 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos, beleza? Tá. Se eu andei 30, né, lembrando aqui de ângulo central, eu andei um ângulo aqui de 30, beleza? Tá? Eu andei aqui um ângulo de 30. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter, presta atenção, eu vou ter, né, uma coordenada, né, desse ponto, beleza? Eu vou ter aqui o cosseno, lembrando, né? E eu vou ter aqui, né, o seno, beleza? Aqui é o meu seno e aqui é o cosseno, tá? Uma coordenada desse ponto aqui do 30, né? Então, ele vai ter uma coordenada em cosseno e seno, beleza? E aí é só a gente... Aí isso daqui você conhece, né? Cosseno de 30, cosseno, segunda coluna, seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3 sobre 2. E seno de 30, meio. Então, plotando esse cara aqui no meu ciclo, né, o cosseno dele é exatamente esse cara aqui, né, porque aqui é o eixo dos cossenos. Então, esse cara aqui, lembrando, né, aqui é seno e aqui é cosseno,
tá? Então, esse ponto aqui, quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. E quem é o seno? Meio. Então, esse ponto aqui é meio, tá bom? Só para você, né, se ligar nessa parada agora, tá? Digamos que eu tenha andado 60 aqui, né? Parei aqui. Eu vou ter uma coordenada aqui no cosseno e eu vou ter aqui no seno, tá bom? Todo ponto agora do meu ciclo, eu vou ter cosseno e vou ter seno. Cosseno, tu vem com ele para baixo e rebate ele no eixo X, ou eixo dos cossenos. Para ver o seno, tu rebate esse cara no teu eixo seno ou, né, o Y aqui, tá bom? Beleza? Tá. Então, avançando aqui.